Era uma cidade tão poderosa que seus muros pareciam tocar o céu. Azor, a joia de Canaã com seus carros de ferro e exércitos incontáveis, governada pelo arrogante rei Jabim, que desafiava o próprio Deus. Mas em apenas 7 dias, todo esse poder se transformou em cinzas. Neste vídeo, você vai testemunhar um dos eventos mais dramáticos da conquista de Canaã. Como Josué e os israelitas, guiados pela mão divina, reduziram a fortaleza mais temida de seu tempo a escombros fumegantes. Você vai ver o confronto final entre Jabim e Josué, entender por que o orgulho é a ruína de qualquer homem e descobrir a lição atemporal que Deus gravou nas ruínas dessa cidade para todos nós hoje. Não vai querer perder nenhum detalhe dessa história. Curte o vídeo se você ama essas narrativas bíblicas cheias de ação e significado. O sol poente tingia de dourado as imponentes muralhas de Hazor, a maior e mais poderosa cidade de todo o norte de Canaã. De suas torres altaneiras, os vigias podiam avistar até as montanhas da Galileia e as planícies que se estendiam rumo ao sul. Esta não era uma cidade comum, era a joia da coroa cananeia, o centro de comércio, poder militar e influência política que dominava a região há gerações. No coração da cidade, no palácio adornado com colunas de cedro e decorações de ouro, o rei Jabim observava seu domínio com olhos de águia. Homem de meia-idade, seus traços marcantes e cicatrizes de batalha contavam a história de um guerreiro endurecido nos campos de batalha. Seu manto púrpura, cor reservada apenas aos grandes reis, balançava suavemente com a brisa da tarde enquanto ele percorria os jardins do palácio com passos firmes. Hazor não alcançara seu status por acaso. Por décadas, seus reis haviam construído alianças, subjugado cidades menores e desenvolvido tecnologias de guerra que deixavam seus vizinhos em desvantagem. Os carros de ferro de Hazor eram lendários, máquinas de guerra temidas em todos os cantos de Canaã. Cada veículo, puxado por 2 cavalos treinados para o combate, carregava um condutor e um guerreiro armado com lanças, arcos e espadas curtas. Em campo aberto, eram praticamente invencíveis. Enquanto Jabim contemplava a cidade, seus pensamentos foram interrompidos pela chegada apressada de seu principal conselheiro, um homem idoso chamado Zuriel, cuja barba branca e túnica simples contrastavam com a opulência do palácio. Meu rei, Zuriel inclinou-se levemente. Chegaram notícias do sul que exigem sua atenção imediata. Jabim franziu a testa. Outro levante em Quedes, ou os amorreus estão causando problemas novamente. Zuriel abanou a cabeça lentamente. Pior, majestade. Jericó caiu. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma espada. Jericó, a cidade fortificada, com seus muros que pareciam tocar o céu, havia sido conquistada. Como? Jabim perguntou, sua voz contendo uma fúria contida. Quem foi o rei tolo o suficiente para desafiar Jericó e vencer? Um povo chamado Israel, majestade. Eles dizem que seu Deus lhes prometeu esta terra. Jabim soltou uma risada áspera. Deuses e promessas. Zuriel, você está ficando velho para acreditar em contos de camponeses. Jericó deve ter sido traída por dentro ou sofrido com pragas antes da batalha. Mas nos dias seguintes, mais mensageiros chegaram, cada um com notícias mais alarmantes que o anterior. Outra cidade fortificada havia sido completamente destruída. Gibeon rendera-se sem luta. Os reis de Jerusalém, Hebrom e outros centros importantes estavam formando uma coalizão desesperada contra esse novo inimigo. Num conselho real realizado no grande salão do palácio, Jabim reuniu seus generais e nobres. A atmosfera estava carregada de tensão. Meus leais, Jabim começou, sua voz ecoando pelas paredes de pedra. Esses israelitas podem ter tido sorte contra cidades menores,
Mas agora eles enfrentarão o verdadeiro poder de Canaã. O general Baraque, comandante das forças de carros de guerra, ergueu-se. Meu rei, nossos espiões relatam que esses israelitas não possuem carros nem cavalaria. Eles são infantaria leve, mal armados. Em campo aberto, nossos carros os esmagarão como insetos. Jabim sorriu satisfeito, mas Zuriel, o velho conselheiro, interveio com voz trêmula. Majestade, há relatos perturbadores. Dizem que o Deus deles abriu o mar para que fugissem do Egito, que fez cair maná do céu para alimentá-los no deserto. Superstições. Jabim cortou o ar com a mão. Se seu Deus é tão poderoso, por que vagaram 40 anos no deserto como mendigos? Não, esses israelitas são apenas mais um povo nômade buscando terras. E Hazor lhes mostrará o preço de sua ousadia. Nos dias seguintes, Hazor transformou-se em um formigueiro humano. Mensageiros foram despachados para todas as cidades aliadas, convocando os reis cananeus a se unirem contra a ameaça comum. De Madom, Sinrom, Quedes e outras dezenas de cidades, os exércitos começaram a convergir para Hazor. O vale ao norte da cidade transformou-se em um imenso acampamento militar. Segundo os registros dos escribas reais, eram 20 guerreiros de infantaria pesada, 900 carros de ferro, a maior força de carros já reunida em Canaã, 3 cavaleiros leves para reconhecimento e perseguição, incontáveis tropas auxiliares e suprimentos. Jabim, vestido em sua armadura de batalha, peitoral de bronze polido, elmo adornado com crina de cavalo e capa vermelha, inspecionou suas tropas montado em seu cavalo de guerra negro. O espetáculo era impressionante. Fileiras intermináveis de soldados, carros alinhados como dentes de dragão, estandartes coloridos tremulando ao vento. Vejam, Jabim bradou para seus oficiais. Nem o faraó do Egito reuniu tamanha força em Canaã. Quando esses israelitas virem nosso exército, fugirão de volta para o deserto de onde vieram. Os generais riram, confiantes. Apenas Zuriel permanecia em silêncio, seus olhos velhos fitando o horizonte sul com preocupação indescritível. Enquanto isso, a poucos dias de marcha dali, um homem idoso chamado Josué ajoelhava-se em oração diante do tabernáculo. Ele não liderava carros de ferro nem contava com dezenas de milhares de guerreiros treinados. Mas em suas mãos enrugadas segurava uma promessa antiga e uma espada que brilhava sob a luz do crepúsculo como se fosse feita de fogo. O destino de Hazor estava prestes a ser selado. O vale ao norte de Hazor transformara-se em um mar de tendas. De todas as partes de Canaã, os reis vassalos haviam respondido ao chamado de Jabim, trazendo seus melhores guerreiros e equipamentos. O cheiro de couro, metal e fogueiras preenchia o ar, enquanto o som do afiar de espadas e o relinchar de cavalos criavam uma sinfonia bélica. Jabim, vestido com sua armadura completa, percorria o acampamento montado em seu cavalo de guerra. Seus olhos brilhavam de satisfação ao ver a magnitude da força reunida. Nunca em gerações Canaã viu tamanho exército, refletiu. Com essa força, esmagaremos esses hebreus e os lançaremos de volta ao deserto. Em sua tenda real, decorada com tapetes finos e armas cerimoniais, Jabim reuniu os reis aliados para um conselho de guerra. Entre eles estavam rei Baraque de Madom, conhecido por sua infantaria pesada, rei Zabul de Quedes, mestre em táticas de cerco, rainha Anate de Hazor, única governante mulher, temida por seus arqueiros. Baraque, um homem corpulento com cicatrizes no rosto, foi o primeiro a falar. Meus batedores relatam que os israelitas avançam em formação compacta. Não possuem carros nem cavalaria. Devemos atacá-los nas planícies onde nossos carros serão decisivos. Zabul, mais cauteloso, advertiu, mas eles já derrotaram cidades fortificadas. Talvez devêssemos nos entrincheirar em Hazor e deixá-los desgastar-se em um cerco. Foi então que rainha Anat,
cujo olhar penetrante escondia uma mente estratégica afiada, sugeriu: por que não atraí-los para as águas de Merom? O terreno lá é pantanoso. Seus soldados, não acostumados à região, ficarão presos na lama, enquanto nossos carros, com rodas mais largas, manterão a mobilidade. Jabim sorriu, acariciando sua barba. Excelente! Prepararemos uma emboscada, que amanhã, ao amanhecer, marcharemos para Merom. Enquanto os líderes cananeus planejavam sua estratégia, um mensageiro coberto de poeira chegou à tenda real. Majestade, terríveis notícias! Os israelitas já cruzaram o Jordão Norte e estão acampados a apenas 2 dias de marcha. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Jabim com uma gargalhada. Melhor ainda, eles nos poupam o trabalho de buscá-los. Amanhã, Hazor escreverá sua vitória nas páginas da história. O amanhecer do dia da batalha trouxe consigo um céu cor de sangue. Os sacerdotes de Baal haviam realizado sacrifícios durante a noite, e o cheiro de carne queimada ainda pairava no ar. O exército cananeu posicionou-se estrategicamente. Primeira linha, 300 carros de ferro, formando uma muralha móvel. Segunda linha, arqueiros e fundibulários. Flancos, cavalaria leve para envolver o inimigo. Retaguarda, infantaria pesada como reserva. Jabim, no alto de uma colina, observava o campo de batalha através de seu espelho de bronze polido. Seu coração batia mais rápido quando avistou, ao longe, a poeira levantada pelas tropas israelitas. Eles vieram, e hoje morrerão, murmurou. Porém, algo estranho aconteceu. Assim que os primeiros raios de sol iluminaram o vale, densas nuvens começaram a se formar no céu. Em questão de minutos, o que era um dia claro transformou-se em escuridão. A tempestade divina. Um vento cortante começou a soprar, seguido por trovões que pareciam vir do próprio coração dos céus. Então, a chuva caiu. Não uma chuva comum, mas um dilúvio torrencial que, em poucos instantes, transformou o campo de batalha em um pântano. Os carros cananeus, orgulho de Jabim, começaram a atolar. Os cavalos, em pânico, relinchavam e se debatiam, jogando guerreiros no chão. A lama tornou-se tão espessa que até mesmo os soldados a pé mal conseguiam se mover. Foi então que, através da cortina de chuva, surgiram os israelitas. Diferente dos cananeus, eles avançavam com agilidade surpreendente, como se o terreno não os afetasse. Josué, o líder idoso mas vigoroso, marchava à frente, sua espada erguida. Os israelitas não atacavam em formação convencional, moviam-se como um enxame, flanqueando os cananeus por todos os lados. Jabim, ensopado e tremendo, gritou ordens que se perderam no rugido da tempestade. Viu, impotente, enquanto suas tropas de elite eram dizimadas, os carros de ferro, agora inúteis, foram incendiados pelos israelitas. Os arqueiros, com cordas dos arcos molhadas, não conseguiam atirar. A cavalaria fugia em desespero, atropelando seus próprios soldados. Em menos de uma hora, o maior exército que Canaã já vira estava em debandada. Jabim, montando seu cavalo ensopado, teve que reconhecer o impensável. Retirada, retirada para Hazor. Mas mesmo em retirada, o pesadelo continuou. Os israelitas perseguiram os cananeus por quilômetros, cortando qualquer grupo que tentasse se reorganizar. Quando a noite caiu, o caminho para Hazor estava pavimentado com corpos de guerreiros cananeus e destroços de carros de guerra. Jabim chegou aos portões da cidade com apenas um punhado de sobreviventes. Seu manto real estava rasgado, sua armadura enlameada. Pela primeira vez em sua vida, o rei de Hazor conheceu o sabor amargo da derrota total. Enquanto os portões se fechavam atrás dele, uma pergunta ecoava em sua mente. Que tipo de povo é esse, cujo Deus controla até mesmo as tempestades? Era o 7º dia do cerco quando o sol nasceu sobre Hazor pela última vez como uma cidade livre. As muralhas que antes pareciam indestrutíveis agora
tremiam sob o peso do juízo divino. Dentro dos muros, o rei Jabim caminhava pelos corredores vazios do palácio, seus passos ecoando como tambores fúnebres. A cidade que fora o orgulho de Canaã estava reduzida a um casulo de medo e desespero. Os gritos dos vigias soaram mais uma vez. Eles estão se movendo. Jabim correu para as muralhas e o que viu o encheu de terror. Os israelitas não estavam preparando máquinas de cerco ou escadas, eles simplesmente marchavam em silêncio, circundando a cidade pela 7ª vez naquela semana, enquanto os sacerdotes levitas tocavam suas trombetas de chifre de carneiro. O som penetrante dos chofares cortava o ar como uma espada afiada, fazendo até os soldados mais corajosos tremerem. Naquele momento, Jabim finalmente entendeu que não estava lutando contra um exército comum, mas contra o próprio Deus dos céus. Quando o sol atingiu seu zênite, aconteceu o impossível. Com um estrondo que ecoou por todo o vale, as poderosas muralhas de Hazor começaram a tremer como folhas ao vento. Pedras que pesavam toneladas se deslocaram de seus lugares, a terra sob a cidade rugiu como um leão faminto, e em questão de minutos, toda a seção norte das defesas desmoronou em uma nuvem de poeira. Jabim, coberto de terra e sangue, levantou-se dos escombros apenas para ver as tropas israelitas avançando através da brecha com uma disciplina sobrenatural. Não eram saqueadores desordenados, mas instrumentos de juízo divino. Josué liderava o ataque, sua espada reluzindo sob o sol do meio-dia como se fosse feita de fogo. Os defensores cananeus, antes tão orgulhosos, agora fugiam em pânico ou caíam de joelhos, reconhecendo finalmente que seus ídolos de pedra e metal nada poderiam fazer contra o Deus vivo. O Palácio Real foi o último reduto a cair. Jabim, cercado por seus guarda-costas mais leais, lutou com a fúria de um homem que não tinha mais nada a perder. Seu manto real estava rasgado, sua coroa perdida nos escombros, mas seu orgulho ainda queimava como as chamas que agora consumiam sua cidade. Quando Josué finalmente entrou no salão do trono, os dois homens se encararam através da fumaça. Um representando tudo o que Canaã fora, o outro tudo o que Israel estava destinado a se tornar. O combate foi breve, mas intenso. A espada dourada de Jabim quebrou-se contra a lâmina simples de Josué. E o último rei de Hazor caiu de joelhos, não por fraqueza, mas porque finalmente compreendera a verdade que seu orgulho lhe negara por tanto tempo. Enquanto a vida lhe escapava, Jabim viu as chamas consumirem o grande ídolo de Baal que dominava a sala. O Deus que não respondera, que não salvara, que nunca fora realmente um Deus. Do lado de fora, o fogo se espalhava de casa em casa, de templo em templo, até que toda Hazor não passasse de um grande holocausto sobre o altar da história. Por 7 dias e 7 noites as chamas queimaram. E quando finalmente se apagaram, tudo o que restava era um monte de cinzas e pedras negras, um testemunho eterno do que acontece quando o homem desafia seu Criador. Os israelitas não ficaram para reconstruir, não levaram escravos, não estabeleceram guarnição. Eles simplesmente partiram, deixando para trás apenas ruínas e uma lição que ecoaria através dos séculos. Não há muro alto o suficiente, exército forte o bastante ou orgulho duradouro que possa resistir à vontade do Deus de Israel. E assim, como profetizado, Hazor nunca mais foi reconstruída, tornando-se apenas um nome na lista de cidades que ousaram se colocar contra o Senhor dos Exércitos. Após a queda de Hazor, uma estranha quietude pairou sobre as ruínas fumegantes. Os corvos circulavam sobre o que fora outrora a maior cidade do norte de Canaã, enquanto o vento assobiava entre as colunas derrubadas do templo de Baal. Nas aldeias vizinhas, os sobreviventes que haviam escapado do juízo sussurravam histórias terríveis de como as muralhas caíram sem serem tocadas, de como o fogo consumira até mesmo as pedras, de como o poderoso Jabim encontrara seu fim nas mãos de um velho líder hebreu.
Por 40 anos, Hazor permaneceu abandonada. Os pastores evitavam o local, afirmando que espíritos dos mortos assombravam as ruínas. As caravanas de mercadores desviavam seu caminho, pois o cheiro de morte ainda impregnava o ar. Até os animais selvagens pareciam evitar aquele lugar amaldiçoado. A natureza começou a reclamar o que fora seu. Ervas daninhas brotavam entre as pedras, raízes de figueiras bravas rachavam os alicerces, e a chuva lavava lentamente as cinzas dos palácios para os vales abaixo. Mas a história de Hazor não terminou com sua destruição. Quando os filisteus séculos depois encontraram essas ruínas, aprenderam a lição errada. Foi a fraqueza dos cananeus que causou sua queda, diziam eles, enquanto construíam suas próprias cidades fortificadas. Os sírios que vieram depois repetiram o mesmo erro. Geração após geração, os conquistadores olhavam para os restos calcinados de Hazor e pensavam: nós somos diferentes. Nossos deuses são mais fortes. Nossos muros são mais altos. O profeta Jeremias, séculos mais tarde, passou por essas ruínas e escreveu: por que foi destruída Hazor, a grande? Porque confiou em sua própria força e se esqueceu do Deus que a fez prosperar. Suas palavras ecoavam a verdade eterna que Jabim não conseguira entender, que nenhuma fortaleza humana pode resistir quando o próprio Criador decide agir. Nos dias de Jesus, quando o Mestre passou perto do que restava de Hazor, contou uma parábola sobre um homem rico que construiu celeiros maiores para guardar suas colheitas, dizendo a si mesmo: descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Essa era a lição final de Hazor, que toda grandeza humana é passageira, que todo orgulho será humilhado, e que somente o que é construído sobre a rocha eterna permanecerá. Hoje, quando os arqueólogos escavam essas ruínas, encontram camadas de destruição tão intensa que o fogo derreteu até mesmo as pedras. É um testemunho silencioso, mas poderoso, da verdade que atravessa os milênios. As nações que se esquecem de Deus estão construindo sobre areia movediça. Hazor nos ensina que não há sistema econômico infalível, nenhum exército invencível, nenhuma tecnologia salvadora. Tudo o que o homem constrói sobre a rejeição ao Criador está destinado ao mesmo fim que aquelas muralhas outrora orgulhosas. Mas há esperança mesmo nas cinzas. Porque assim como Deus julgou Hazor, ele também prometeu restaurar todas as coisas. O mesmo profeta que anunciou o juízo também declarou: eu crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. As ruínas de Hazor não são apenas um aviso, mas um convite para construirmos nossas vidas não sobre a areia movediça do orgulho humano, mas sobre a rocha eterna que é Cristo. Pois no final, só permanecerá o que foi construído para a glória daquele que disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Queridos amigos, chegamos ao final desta jornada épica através das páginas da história sagrada. As cinzas de Hazor já esfriaram há milênios, mas sua mensagem continua tão viva e relevante hoje como naquele dia fatídico quando suas muralhas caíram. O que podemos aprender desta história poderosa? Primeiro, que nenhum poder humano, por maior que seja, pode resistir à vontade de Deus. Hazor tinha tudo: muros imponentes, carros de guerra, um exército treinado, mas tudo isso não passava de castelo de areia diante do sopro divino. Quantos hoje constroem seus impérios, seja no mundo dos negócios, da política ou mesmo religioso, confiando apenas em sua própria força, esquecendo-se do Deus que dá e tira a vida? Segundo, que o orgulho sempre precede a queda. Jabim poderia ter se humilhado, poderia ter buscado a paz, poderia ter reconhecido o Deus de Israel, mas seu coração endurecido o levou à destruição completa. Quantos hoje seguem este mesmo caminho perigoso da arrogância espiritual? Terceiro, e mais importante,
que Deus mantém suas promessas. Quando ele disse que daria Canaã a Israel, nenhuma fortaleza, nenhum exército, nenhum rei poderia impedir. E as promessas que ele fez a você, de salvação, de perdão, de vida eterna, são igualmente imutáveis. Esta história não é apenas sobre o passado, é sobre você hoje. Assim como Hazor, cada um de nós enfrenta uma escolha: construir nossa vida sobre a areia movediça do orgulho humano ou sobre a rocha eterna que é Cristo. A decisão que tomarmos determinará nosso destino eterno. Querido amigo que acompanhou esta história até aqui, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Cada like e inscrição nos ajuda a levar mais histórias da Bíblia de forma impactante e relevante para pessoas no mundo todo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Pode ser justamente a palavra que Deus quer usar para mudar uma vida hoje. Nos comentários, escreva Hazor nunca mais, como forma de declarar que você não vai repetir os erros do passado, mas vai construir sua vida sobre os alicerces eternos da palavra de Deus. E se você ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, a de seguir a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, faça isso hoje. Assim como Hazor foi julgada, a Bíblia diz que um dia este mundo passará, mas aqueles que estão em Cristo viverão para sempre na Nova Jerusalém, onde não haverá mais ruínas, nem lágrimas, nem morte. Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E até a próxima jornada, através das páginas mais emocionantes da história sagrada. Que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente.